Questão P139. Determine os módulos dos vetores A menos B e depois o vetor C menos D, e sabe-se que o lado de cada quadradinho mede uma unidade. Então, vamos analisar os vetores que nós temos aqui. Nós temos o vetor A, ele está aqui desse lado, cada quadradinho vale uma unidade. Então, significa que o vetor A, deixa eu me escrever aqui em preto, o vetor A vale 4 unidades. O vetor B vale 2 unidades. O vetor D, ele vale 3 unidades. E o vetor C aqui é uma diagonal. Depois a gente se preocupa com ele, tá bem? Talvez seja nem necessário calcular. Então vamos lá. O que ele quer aqui nesse problema especificamente? Nesse problema, ele quer saber quanto que é o vetor A menos o vetor B. Análise. Eu vou utilizar apenas para efeitos didáticos esses pontos que eu tenho aqui na minha folha, tudo bem? De um ponto para ponto significa uma unidade. Aqui mais uma unidade, portanto, 2 unidades. Entendido, né? Bem simples. O que é que nós temos? Nós temos o vetor A da esquerda para a direita, são 4 unidades. Então, eu vou escrever aqui o vetor A da esquerda para a direita, são 4 unidades. Aqui o vetor A, 4 unidades. Eu vou somar ele com o vetor oposto B. O vetor oposto B é o seguinte, o vetor B são 2 unidades nesse sentido aqui. Quando eu vou somar esses vetores de mesma direção, ou seja, na horizontal, mas em sentidos opostos, o que eu vou fazer? Vou colocar assim ele, vou colocar até em outra cor. Tá aqui, 2 unidades para cá. Esse aqui é o vetor B. Tem 2 unidades. Senhores, o que acontece aqui é que, pelo fato desses vetores serem opostos, o vetor oposto, mesmo sentido, soma sentidos contrários, subtrai. Nesse sentido aqui vai ser Pitágoras, e qualquer outro caso é resultante vetorial. Então, nesse caso aqui, o vetor A menos o vetor B vai ser o quê? Vai ser o módulo, né, que a gente fala, né? Sempre em módulo, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4 menos 2. Vai ficar 4 menos 2, isso aqui vai ser igual a 2 unidades. Bem simples, na verdade. Esse aqui é o vetor A menos o vetor B, tá tranquilo. Qual o outro agora? É o vetor C menos o vetor D. Vamos escrever. Vetor C menos o vetor D. No caso aqui, o que nós queremos é o vetor C menos o vetor D. Nós temos que fazer a representação gráfica deles. É bem simples mesmo. O vetor D está bem fácil de representar. Ele tem aqui 3 unidades para esse sentido. Ok, vamos colocar aqui o vetor D. E aqui eu tenho o vetor C. Beleza. O que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, eu vou colocar o vetor C. Quem é o vetor C? O vetor C, ele pega como se fossem 2 unidades, ele vem para esse canto aqui. 1, 2, 3. Como se ele fizesse isso. Isso aqui é o vetor C. O vetor D, é o D positivo, né? É esse vetor aqui, nesse sentido. Ele quer menos vetor D, vetor oposto, então tem que desenhá-lo no sentido contrário. 3 unidades no sentido contrário. Então eu vou desenhar ele para cá. 1, 2, 3 unidades no sentido contrário. Esse aqui é o vetor menos D. Quem vai ser a resultante vetorial? Porque a pergunta do problema é quanto que é o vetor C menos o vetor D. Ele quer saber qual é a resultante vetorial dessa soma. A resultante vetorial dessa soma, no caso, o que vai ser? Pega aqui, joga para cá. Opa, ficou meio feio. Tem que ser paralela, paralelogramo o nome disso aqui, não é verdade? Aqui, ó, para cá. Então, consequentemente, o vetor resultante é esse aqui. Esse vetor resultante é o vetor C menos o vetor D. De modo geral, é essa representação que nós fazemos. Essa parte fácil de cálculo são para os 3 casos fundamentais. Mesmo sentido, sentido contrário, 90 graus, a gente pode fazer Pitágoras. Em qualquer outro caso, ele vai querer apenas que nós façamos a projeção dentro do sistema. No caso, são quantas unidades? Baseado aqui no desenho que eu fiz, 1, 2 unidades. Então, esse vetor C vale quanto? Vale 2 unidades. Em módulo, sempre coloque em módulo, ok? Então, essa é a primeira parte.